12, tá assim. Na aula 12, na primeira página, tá assim. Na aula, o que a gente vai aprender nessa aula 12? O que você vai aprender nessa aula 12? A gente vai estudar sobre falência da empresa, falta grave cometida pelo empregador, sobre o estagiário, sobre o trabalhador menor, trabalho em domicílio, pessoas que trabalham no próprio domicílio, higiene no trabalho, vestiários, refeitórios e sanitários. Então, aqui no primeiro tópico, nós temos falando sobre a falência, ou também conhecido como concordata da empresa. Toda empresa que pedir concordata ou abrir falência não se obriga a efetuar rescisões de contrato. Olha que interessante, né? Porque ela prova para a justiça que ela não tem condições de pagar, por isso abre falência. Mesmo assim, o funcionário terá todos os seus direitos preservados. Falta grave cometida pelo empregador. Quem é o empregador? O dono da empresa, o dono do empreendimento, certo? Ele é o dono da empresa. Caso o empregador venha a cometer uma falta grave e o funcionário conseguir prová-la, poderá rescindir seu contrato e pleitear as devidas indenizações. Podemos dar um exemplo de falta grave, quando o empregador ele pede para aquele colaborador, aquele funcionário, realizar uma atividade que é fora da alçada dele e pode até mesmo colocar em risco a vida daquele empregado, daquele colaborador. Então ele vai ter o direito de recusar aquela atividade e ainda levar o caso para o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele pode se recusar. E aí ele vai ser amparado pela lei, vai receber suas rescisões e sair daquela empresa. Sobre o estagiário. O estagiário exerce uma determinada função na empresa, geralmente no setor em que estuda, procura ganhar experiência e aprimorar os conhecimentos obtidos em seu curso. Quando terminar seus estudos, será mais fácil ele obter um bom emprego na área que se formou. O estagiário não mantém nenhum vínculo empregatício com a empresa. Então, a pessoa que está em busca do estágio, ela está em busca do conhecimento. O maior valor que ela está absorvendo naquele momento é o conhecimento de como realizar bem aquela atividade, aquela profissão. E aí, quando ela sai da empresa, o maior benefício que ela teve é a experiência profissional, podendo até colocar no currículo também, quando for espalhar o currículo, que estagiou em uma determinada empresa. Ali ela vai especificar o tempo de estágio dela também. Trabalhador menor. Esse trabalhador menor são aqueles menores de idade. Para poder trabalhar legalmente registrado, o indivíduo precisa ter 16 anos completos ou mais. Se ele tiver de 14 a 16 anos, será necessária uma autorização judicial para que ele possa trabalhar normalmente. Para que esta autorização seja concedida, serão analisados vários fatores, como, por exemplo, se a criança está estudando, se a família realmente necessita que essa criança trabalhe, entre outros. Então, assim, o trabalho de uma criança de 14 a 16 anos só pode acontecer se a família provar para a justiça que aquela criança é capaz de trabalhar e se realmente houver um contexto, uma necessidade, porque legalmente uma criança não pode trabalhar. A criança pode sim participar de programas como Jovem Aprendiz, onde não é uma coisa que ela vai usar a força física, né?
ela não vai ter uma jornada exaustiva de trabalho, que vai atrapalhar o desenvolvimento físico, psicológico e social dela, tá? Então, ela está ali apenas para adquirir conhecimento. Isso é o que legalmente se fala, tá? Trabalho em domicílio. Hoje é uma modalidade, após o Covid, que cresceu muito, devido às empresas que fecharam e eram obrigadas a fechar suas portas, as pessoas entregaram os imóveis e começaram a produzir na própria estrutura do domicílio, onde ela não tinha, de repente, que pagar um aluguel. E essa coisa foi crescendo e as pessoas até se acostumaram a trabalhar no próprio domicílio na modalidade de entregas, por exemplo, né? Entregando pelo delivery. Todo empregado que presta serviço em sua própria residência e desde que seja caracterizado a relação de empregado, irá gerar o chamado trabalho em domicílio. O empregado realiza o trabalho em sua própria casa ou em um outro local por ele mesmo escolhido, portanto, longe da supervisão do empregador. Higiene no trabalho. Todo local de trabalho deverá apresentar condições, ideias de higiene, fator muito importante para a saúde e produtividade dos funcionários. Vocês concordam que a higiene no local é importante? E um local que não tem higiene atrapalha também o trabalho das pessoas? Obviamente que sim, né? Vestiários. Vestiários. Toda empresa que exigir dos funcionários o uso de uniformes deverá oferecer um local apropriado para o mesmo efetuar troca de roupas. Este local é chamado de vestiário, onde se troca um uniforme. Então, oferecer o uniforme, automaticamente tem que ter um local para trocar esse uniforme. Refeitórios. Toda empresa que possui mais de 300 funcionários deverá manter um refeitório. Este refeitório deverá apresentar instalações sanitárias adequadas, como banheiro, pia, ambiente corretamente limpo, esterilizado, de preferência uma água sanitária, um cloro. Estes itens devem ser instalados de acordo com a legislação vigente. Então, assim, existe uma legislação que o empregador ele deve cumprir cada item daquela legislação para poder abrir para ter funcionamento. Sanitários. Em toda e qualquer empresa deverá existir no mínimo 2 sanitários, sendo masculino e outro feminino. E estes deverão estar sempre em ideais condições de higiene. O chamado limpinho, né? O limpinho. Mas não apenas passado a vassoura, e sim um cloro que mata a bactéria, né? Que mata germes que ficam fixados ali. Então, nesse exercício, vocês vão copiar aí no caderno de vocês e vão fazer aqui passo a passo. Fale sobre o estagiário, explique sobre o trabalho em domicílio, como devem ser os refeitórios da empresa, quando é necessário ter vestiários na empresa, explique sobre a falta grave no trabalho, explique sobre a concordata ou falência, tá?